Olá, irmãos e irmãs, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos a esta celebração, este culto online. É uma alegria estarmos juntos, você que está acompanhando conosco nos canais do Ramo Estendido, no Facebook, no YouTube, ao vivo, online, sejam bem-vindos, bem-vindas. Você também que depois vai participar conosco por replay, todos sejam bem-vindos, é uma alegria estarmos juntos neste tempo de adoração ao Deus Criador dos céus e da terra, Senhor nos céus, Senhor na terra, Deus nos céus, Deus na terra, aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 125, vamos proclamar o Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome. A ti seja a glória, a ti seja a honra, a ti seja o louvor, a ti seja a adoração, ao que está sentado no trono, ao Cordeiro de Deus, que tem os 7 Espíritos de Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te damos graças, Senhor, pelo dom da vida, pela salvação, pela vida eterna. Te damos graças pela tua presença em nós, conosco. Te damos graças pela saúde, pela provisão, pelo sustento, pela proteção, pelo livramento, pela capacitação, por nos direcionar com graça, com sabedoria. Nós te adoramos, nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração pertence a ti. Pai, nós colocamos diante de ti cada pessoa que participa conosco, nós as apresentamos diante de ti, Senhor, para que o Senhor intervenha com a tua graça, intervenha com o teu favor, intervenha com o teu amor, com a tua paternidade, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, porque o Senhor é aquele que quando nós clamamos, o Senhor nos escuta, o Senhor ouve o nosso clamor e o Senhor nos livra de todas as tribulações. Então, Senhor, atende o clamor do teu povo neste tempo, nestes dias maus, nestes dias estreitos, nestes dias de tribulações, que o Senhor esteja estendendo a tua mão poderosa, a tua destra poderosa e operando maravilhas em nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão enfermos, para que sejam curados. Oramos por aqueles que estão aflitos, angustiados, para que recebam o refrigério e a paz do Senhor. Oramos, Senhor, por aqueles que estão com problemas, dificuldades, desafios, para que no Senhor, na sabedoria divina, estejam encontrando soluções, em nome do Senhor Jesus. Pai, aqueles que de alguma forma estão passando por necessidades, sejam supridos. Nós proclamamos milagres, 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 em nome do Senhor Jesus. Nossa intercessão, o nosso clamor é para que o Senhor abençoe o teu povo, em nome de Jesus, porque a tua bênção enriquece e ela não causa dor, a tua bênção não causa desgaste. Aleluia! Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração pertence a ti. Aleluia! Queremos compartilhar com você o nosso próximo final de semana de primícias. No próximo dia 7 de agosto, nós teremos um treinamento muito importante para esta década. Face a face, o lugar da verdadeira intimidade com Deus. Um dos aspectos desta década tem a ver com a face de Deus. Tem a ver com esta intimidade. Então você não pode ficar de fora. É algo que vai repercutir demais
na década, nos dias à frente. Face a face, o lugar da verdadeira intimidade com Deus, dia 7 de agosto, das 9 às 18. Vamos transmitir ao vivo, online, pelos canais do Ramo Estendido, Facebook, YouTube. Você pode direcionar a câmera do seu celular para o QR Code e fazer a sua inscrição gratuita. Será exclusivamente online, ok? E no domingo nós teremos a celebração de primícias do mês de Elul. Que mês tremendo! O rei está no campo e nós poderemos desfrutar do seu favor de uma nova forma. A celebração de primícias do mês de Elul será tanto presencial quanto online. Você que pretende, que planeja estar conosco presencialmente, nós pedimos que você envie um e-mail para nós, contato@ramoestendido.com.br, para que nós possamos administrar aqui o espaço dentro desses dias ainda das instruções sanitárias da pandemia, ok? Então, dia 7, treinamento face a face, o lugar da verdadeira intimidade com Deus, ok? Dia 8, presencialmente e online, celebração de primícias do mês de Elul, aleluia, sempre celebração de primícias, treinamento em primícias, final de semana de primícias, é algo muito importante, porque quando você se posiciona, quando você é equipado adequadamente em primícias, você é impulsionado para avançar de maneira abençoada no mês à frente. Aleluia. Agora nós queremos orar por todos aqueles, pessoas, famílias, ministérios, igrejas, negócios, que estão contribuindo financeiramente no campo do Ramo Estendido. Estão ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, estão correspondendo com o Senhor em obediência, em generosidade, em liberalidade, entregando seus dízimos, primícias, ofertas, fazendo investimentos financeiros dentro do campo do Ramo Estendido. E isso nos auxilia, isso faz com que nós tenhamos condições de manter o nosso movimento de avanço, correspondendo com a missão que o Senhor nos encarregou do estabelecimento do reino de Deus nas nações. Aleluia. Então vamos orar. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti todas as pessoas, famílias, ministérios, igrejas, negócios, que têm contribuído financeiramente no campo do Ramo Estendido com seus dízimos, primícias, ofertas, investimentos. Nós oramos e proclamamos o Teu respaldo, a Tua bênção, nós proclamamos a Tua prosperidade, nós proclamamos graça e sabedoria para prosperarem em nome de Jesus. E também, Senhor, nós oramos para que o Senhor continue despertando mais e mais pessoas, famílias, ministérios, igrejas, negócios, para que se envolvam, para que estejam engajados neste movimento do reino, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então agora à palavra que o Senhor tem para nós neste dia. E a palavra é esta: a ira da justiça própria gera descrédito, divide e espalha. A ira da justiça própria gera descrédito, divide e espalha. Abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 26 e 27. Olha a instrução apostólica. Veja o que Paulo está dizendo: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando Paulo está dizendo que nós não podemos, mesmo irando, não podemos pecar, não podemos pôr o sol sobre a nossa ira. O que Paulo está dizendo? Que ainda que nós estejamos irados, nós precisamos tratar esta ira, nós precisamos solucionar esta ira, nós precisamos interromper a ação desta ira. Por quê? Porque se você irar e não tratar, e esta ira então chegar à questão do pecado, o que vai acontecer? Você vai dar lugar ao diabo.
Então Paulo diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Um alerta muito importante para este tempo de guerra intensa e violenta. Guerra é conflito. Onde há conflito, a guerra está acontecendo, meu irmão, minha irmã. E é muito comum em tempos de guerra, em tempos de conflito, em tempos de guerra intensa e violenta que nós estamos vivenciando, nós sermos provocados e incitados a agirmos com ira. Sobretudo a ira da justiça própria. E você me pergunta, apóstolo, qual é o nome que se dá a esta ira, a ira da justiça própria? Vingança. Acontece que espiritualmente, a ira da justiça própria, a ira da vingança, ela gera descrédito, ela divide, ela espalha. E quando você olha para o descrédito, quando você olha para a divisão, quando você olha para a fragmentação, para o espalhar, você começa a perceber esta dinâmica de fragmentação. E infelizmente, por causa da ira da justiça própria, por causa da vingança, a fragmentação tem ocorrido em famílias, ministérios, igrejas, negócios. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Há um alerta vindo da parte do Senhor. Cuidado com a ira. Cuidado com a ira da justiça própria. Cuidado com este impulso de vingança. Veja o exemplo de Simeão e Levi. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 49, do versículo 5 ao versículo 7. Nós estamos no mês de Av. O mês de Av está conectado com a tribo de Simeão. Então nós precisamos entender que neste mês nós precisamos cuidar para que nós não estejamos agindo na ira da justiça própria, na vingança, como Simeão e Levi agiram. Vejam o que está escrito. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Olha o descrédito. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Descrédito, divisão e o espalhamento. Fragmentação, irmãos. E aonde a fragmentação ocorre fracassos. Onde a fragmentação ocorre perdas. Onde a fragmentação ocorre derrotas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Este é um mês que nós precisamos ter este cuidado. Este é o mês que nós precisamos tratar a nossa ira. Sobretudo a ira da justiça própria, que é vingança. Quando nós lemos em Gênesis 49, a palavra furor é a palavra af. E a palavra af significa cólera. Este mês nós precisamos tomar cuidado com a cólera. E qual é o temperamento mais propenso para a cólera? Os coléricos. Isto não quer dizer que os fleumáticos, os melancólicos, os sanguíneos não caiam nesta provocação, nesta incitação do furor, da cólera. Mas
os coléricos são mais propensos a isso. E neste texto de Gênesis 49, quando fala da ira, e é interessante porque esta ira é uma ira, veja o que está escrito lá no versículo, a sua ira é dura. A palavra ira é a palavra hebrá, que significa uma explosão de paixão, raiva, ira. Agora, a pergunta que fica é: por que, quando Jacó chama os filhos para liberar uma palavra para o futuro, para os seus filhos, e para uma tribo ele diz alguma coisa, para outra tribo ele diz outra coisa, mas quando chega Simeão e Levi, ele traz uma palavra tão dura, que por causa do furor, que por causa da ira, o descrédito. Quando ele diz assim: no meu conselho não entre, no seu conselho não entre a minha alma, no seu agrupamento minha glória não se ajunte. Isso é descrédito. E lá no final, dividi-los em Jacó e os espalharei em Israel. Por quê? Abra sua Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 34, a partir do versículo 7, você vai começar a compreender o porquê. O que acontece? Naqueles dias, a sua irmã havia sido sofrido uma violência sexual, uma injustiça. Veja o versículo 7. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram. Pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Houve uma violência ali. Uma violência de Siquém. Siquém violentou Diná, irmã de Simeão, irmã de Levi. E quando eles voltam, quando eles ouvem aquele acontecimento, aquilo provoca neles essa indignação e essa ira extrema. A palavra indignação, ou indignados, ou eles ficaram, indignaram-se, e muitos se iraram, é a palavra hará, que é esquentar. Que é a mesma palavra para inflamar, de zelo, estar com raiva, queimar, ficar descontente, irritar-se, ficar furioso, ficar irado. O que Siquém fez devia se fazer? Não. Absolutamente não. Acontece algo que nós precisamos entender, que está em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Veja o que está escrito. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus.
E quando você lê a história, você vai perceber que Siquém procura consertar o que ele fez de errado, muito errado. E então ele entra em aliança com Jacó para poder então se casar com Diná. E foi feito todo um processo de aliança, tanto que Siquém e o seu povo praticaram a circuncisão. Mas por causa da indignação, por causa da ira, Simeão e Levi têm uma atitude violenta, furiosa, iracunda, que vai comprometer o seu futuro. Veja o que está em Gênesis 34, a partir do versículo 25. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, por causa da circuncisão, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Eles fizeram justiça própria, justiça com as próprias mãos. Irmãos, por mais terrível que seja aquilo que pessoas façam conosco ou com alguém próximo de nós, nós não podemos permitir que esta ira, que esta indignação prospere. Por isso Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que aconteceu com Simeão e Levi? Simeão influenciou Levi e o arrastou para esse caminho mau, para este caminho de ira, para este caminho de justiça própria, para este caminho de vingança, comprometendo o futuro, comprometendo os dias à frente. Irmãos e irmãs, vejamos o que o apóstolo Paulo declara em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19 até o versículo de número 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quando nós praticamos a ira da justiça própria, quando nós praticamos essa vingança, essa indignação, nós damos vazão às obras da carne. E Paulo diz claramente: os que praticam as obras da carne. Veja o que ele diz: e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas
praticam. Nós precisamos cuidar nos dias, neste mês sobretudo, nós precisamos, veja, apóstolo, mas a ira está dentro de mim. Talvez você precise de libertação, talvez você precise de cura interior. Talvez você precise tratar alguma dinâmica de iniquidade ou de maldição. Mas deixa eu te dizer, meu irmão e minha irmã, este é um tempo oportuno para que você trate esta ira. Sobretudo a ira da justiça própria. Sobretudo a ira da vingança. Para que não traga maldição sobre o teu futuro e o futuro da tua descendência. Talvez você me pergunte, apóstolo, houve redenção para Levi? Sim, houve redenção para Levi. Exatamente nos dias da construção do bezerro de ouro, quando Moisés desce, quebra a tábua, e os filhos de Levi se posicionam a favor do Senhor. Ali a redenção ocorre, porque ali houve uma reconciliação, ali houve um arrependimento. Você me pergunta, apóstolo, houve redenção para Simeão? Houve redenção para Simeão à medida que Simeão possui a sua herança dentro do território de Judá. Quando Simeão começa a aprender a louvar ao Senhor, que a arma de vitória não é a espada da sua mão, no sentido da violência, mas é quando se libera o louvor, altos louvores. Veja o que está no Salmo 149, a partir do versículo 6. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espadas de dois gumes. A redenção de Simeão ocorreu quando ele troca a espada da violência, da ira, para a espada do louvor. Aleluia. Então fica aqui esta palavra profética de alerta. Cuide, trate dessa ira, meu irmão, minha irmã. Ah, eu nasci assim. Então, você está dizendo, eu nasci na iniquidade. Ah, esse é o meu jeitão de ser. É um jeitão iníquo de ser. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está faltando cruz de Cristo. Está faltando cruz de Cristo. Veja o que está em Gálatas, capítulo de número 2. Veja o que o apóstolo Paulo declara a partir do versículo 19, Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. O meu nascimento está crucificado com Cristo. A minha maneira de ser está crucificada com Cristo. O meu temperamento está crucificado com Cristo. A minha história está crucificada com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu, que morreu Cristo em vão. Se a justiça é pelas próprias mãos, então Jesus Cristo morreu em vão. Nós precisamos, nós do reino, nós precisamos confiar no justo juiz. É Ele que julga as nossas causas. É Ele que faz justiça contra os nossos adversários. É diante dele que nós apresentamos as nossas razões, as nossas demandas.
Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas, irmãos, nós estamos vivendo dias, sobretudo as redes sociais provocam, incitam a ira, a indignação, a justiça própria, a vingança. Mas nós estamos crucificados com Cristo. Nós que estamos crucificados com Cristo, nós crucificamos todas estas coisas que foram mencionadas em Gálatas, e de uma maneira específica a ira. Para quê? Para que nós possamos nos mover no reino. Não há espaço para a ira humana no mover do reino, porque o reino de Deus não consiste em comida ou bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito. E como nós vimos em Tiago, na ira humana, Tiago 1,19, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. A ira do homem, a ira do ser humano, da mulher, não produz justiça de Deus, não promove o reino. Então, que a bondade de Deus nos conduza ao arrependimento, arrependimento de toda indignação, de toda cólera, de toda ira, de toda raiva, de toda justiça própria, de todo sentimento de vingança, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por este alerta, para que nós possamos vigiar de maneira adequada, para que nós possamos ter o cuidado e não sermos arrastados, como Levi foi arrastado por Simeão, para que nós não sejamos arrastados para a prática da ira, da raiva, da cólera, da indignação, da violência, em nome de Jesus. Que a tua bondade nos conduza a um profundo arrependimento. Na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós proclamamos que nós estamos crucificados com Cristo. E nós renunciamos todo pensamento, todo sentimento, todo interesse, toda motivação de ira, da justiça própria, da vingança, da indignação. Em nome de Jesus, nós nos humilhamos, porque, Senhor, muito da indignação, muito da raiva, da ira, da justiça própria, é orgulho ferido. Nós nos humilhamos diante de Ti. Nós te pedimos perdão pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, em nome de Jesus. Que o Espírito de graça e de súplicas venha sobre nós, quebrantando o nosso coração. Proclamamos sobre nós a humildade de Cristo, que nos torna mansos. Sabe por quê, irmãos? A palavra, tanto no hebraico quanto no grego, para a humildade, na sua essência, é mansidão. É mansidão. Por que que na ira humana a justiça de Deus não se manifesta? Porque Deus resiste ao soberbo e Ele dá graça aos humildes. Ele dá graça aos mansos. Por isso que a palavra de Deus, em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então eu quero profetizar essa humildade, eu quero profetizar essa mansidão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui concluindo a nossa reunião e proclamamos que você tenha uma semana extraordinária, repleta de humildade, de mansidão na presença do Senhor, crendo que o Senhor é aquele que faz justiça em seu favor,
é aquele que faz justiça contra os seus adversários, e que você esteja se movendo no reino. O reino de Deus é justiça de Deus, paz e alegria no Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.